Oi gente, aqui quem fala é Magali Santos e hoje eu trago para vocês mais um tutorial. Nele eu vou falar um pouquinho sobre precificação, tá? Eu tenho percebido uma grande dúvida do pessoal aí em saber como precificar seus produtos, quanto cobrar em cada coisa, e eu sempre digo que não é uma tarefa fácil, tem que ter muito estudo por trás disso, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso fazer então para não ter prejuízo com os meus produtos e no final das contas ficar assim, ó, com o porquinho vazio, ou seja, trabalhar de graça? Eu preciso saber precificar, tá? E qual o preço final do meu produto? O preço final do meu produto é o custo total desse produto mais o meu lucro, tá? E esse custo total envolve muito mais do que simplesmente o papel que você vai usar, tá? Ele envolve uma série de fatores que a gente vai ver nesse tutorial, tá bom? Então, vamos começar a calcular nossos custos, tá? Eu vou usar como exemplo a seguinte encomenda. Essa encomenda, ela vai ser simples, impressa só, sem técnicas de scrap nem nada, tá? Apenas como base para a gente fazer esse cálculo, tá bom? 10 caixas milks, 10 caixas balas, 10 tubetes, 10 latinhas, 25 forminhas para doce e 25 toppers. É uma encomenda de 90 itens e todos eles vazios, tá? Nenhum deles recheado. Uma encomenda de 90 itens aí varia muito de valor, de 150 a 200, dependendo dos itens. A gente vê muitas encomendas de 90 itens, por exemplo, a R$100, mas são 50 forminhas, 50 toppers, entendeu? Então, continua sendo os 90 itens, mas acaba tendo um custo um pouquinho menor, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui no meu cálculo de material, então, as 10 caixas milk. Para ela, eu vou precisar de 10 couchês 170 gramas, porque cada couchê, em cada página, eu imprimo uma caixa milk. Vou precisar de 10 impressões 100%, porque a caixa milk ocupa praticamente 100% da minha folha A4. E 1,5 m de fita para fechar essa caixa milk, tá bom? Para a caixa bala, também 10 couchês 170 gramas, porque também só cabe uma por folha. 10 impressões a 80%, porque ela já não ocupa tanto espaço quanto a caixa milk, tá? Ela ocupa menos espaço na folha. E mais 1,5 m de fita. Para os tubetes, eu vou precisar dos 10 tubetes em si. 2 couchê adesivo, que é para fazer os rótulos, tá? Eu já calculei, já dispus na minha página do Corel o tamanho do rótulo e vi que cabem 6 rótulos por página. Então, com 2 páginas eu consigo imprimir os 10 rótulos, tá bom? E 2 impressões a 100%, porque esses rótulos vão encher a página toda, tá? 10 latinhas, eu vou precisar das latinhas em si. 1 couchê adesivo é o suficiente para imprimir os 10 rótulos. E uma impressão a 80%. Por quê? Como a latinha, né, o rótulo é circular, sobram uns vãos no meio da página. Então, ela fica realmente 80% mais ou menos preenchida, tá bom? Para 25 forminhas, eu preciso de 5 couchê, 170 gramas, 5 impressões a 60% mais ou menos. E para os 25 tops, eu vou precisar de palitos plásticos, 1 couchê 170 e uma impressão a 80%, tá bom? No meu cálculo de material, então, eu vou ter os tubetes, né? 10 tubetes a 70 centavos cada um, que é o preço médio que eu pago aqui, fica R$7. As 10 latinhas, que eu pago mais ou menos 50 centavos cada uma, fica R$5. 25 palitos plásticos sai mais ou menos R$1,50 a R$2, eu coloquei aqui R$2. 3 metros de fita, R$4,50. E daqui para baixo, couchê adesivo e as impressões a gente vai calcular agora, tá bom? Que é um pouquinho mais complicado. E 29 cortes na silhuete. Por que eu coloquei isso? Isso é importante para a gente calcular o tempo que a gente vai gastar para cortar esse material e o desgaste da nossa base e da nossa lâmina de corte, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular o meu custo de papel?
Vamos supor que eu vou usar o couché 170 gramas, como eu falei. O pacote vem com 125 folhas A4 no meu fornecedor e ele está a R$ 13,50. Só que eu tenho que calcular também o preço do frete. O frete para me entregar em casa é R$ 17,50. Então, eu tenho aqui R$ 13,50 mais R$ 17,50 fica R$ 31. Ah, Magali, mas o cliente que vai pagar o frete? Sim, é um custo que você tem para produzir o material, então você tem que incluir na sua tabela de custos, tá bom? Ah, mas eu compro na lojinha aqui da esquina, eu não tenho custo de frete. Então, você vai adicionar o tempo que você leva para ir na lojinha da esquina, comprar o seu material e voltar. Porque esse tempo que você leva para ir comprar o seu material, você poderia estar produzindo uma peça. Então, ele também é contado como frete. Ah, Magali, mas eu compro aqui na minha cidade, numa loja que eu tenho que pegar um ônibus. Inclui o tempo e o preço do ônibus, tá? O frete é importante você incluir no seu custo, tá bom? Então, aqui eu tenho R$ 31 no meu pacote, dividido por 125 folhas que vem no pacote, me sai a 25 centavos cada folha. O couché adesivo, o pacote vem com 100 folhas e sai a R$ 30 esse pacote, tá? Com o meu frete de R$ 17,50 vai sair a R$ 47,50. Dividido por 100 folhas, 48 centavos aproximadamente cada folha. Como eu posso reduzir esse custo de material? Porque reduzir o custo de material às vezes é importante para você conseguir reduzir o seu preço final e conseguir ter um preço competitivo, tá? Toda vez que eu for comprar material, eu compro numa quantidade maior, ou seja, eu compro todos os materiais que estão faltando no meu ateliê. Assim eu pago frete uma única vez e eu consigo reduzir esse custo de frete, o que me gera uma redução no custo final do material, tá bom? Mas aqui para o nosso tutorial eu vou usar com o frete separado, tá? Como se eu tivesse comprado em separado. Então, até agora nós temos o quê? Os tubetes, né? A R$ 7,00, as latinhas a R$ 5,00, os palitinhos a R$ 2,00, a fita a R$ 4,50, que era o que a gente já tinha. O que acrescentou aqui? Os 26 couché, a 25 centavos cada um, saiu a R$ 6,50, e os 3 couché adesivo, que a 48 centavos cada um, saiu a R$ 1,44. E agora nós vamos calcular as nossas impressões, tá? Eu vejo que por aí a grande dúvida das pessoas é como calcular o custo da impressão. Muitas nem colocam esse custo no produto final. E isso é muito importante você colocar. Por quê? Vai chegar no final das suas encomendas, você vai fazer um certo número de encomendas, seu cartucho de tinta vai acabar, o seu toner vai acabar e você não vai ter dinheiro para comprar. Então, você tem que incluir esse custo no seu personalizado, tá bom? Vocês vão ver que não é um custo mínimo, é um custo relativamente alto, tá? Então, vamos lá, como é que eu calculo o custo da impressão? A minha impressora, ela é uma impressora laser colorida e ela tem 4 toners, tá? Um amarelo, um ciano, um magenta e um preto. Cada toner rende mais ou menos 2.000 páginas A4 com 5% de cobertura. Gente, esse dado consta no manual da impressora de vocês, é só vocês olharem, tá? É só vocês procurarem, que no manual da impressora de vocês traz quanto que rende cada cartucho ou cada tubo de tinta que vocês comprarem. Se não tiver no manual, dá uma procuradinha nas lojas que vendem o cartucho, o toner ou o frasco de tinta, que elas devem falar mais ou menos o rendimento de cada tinta, tá bom? O preço de cada toner original é R$ 350 para 2.000 páginas. Como eu tenho 5% de cobertura em cada toner, se eu juntar os 4 toners, eu vou ter 20% de cobertura total em cada impressão. Então, R$ 350 de cada toner vezes 4 toners são R$ 1.400. Esses R$ 1.400 eu divido por 2.000 folhas, que é o que cada toner faz, e eu tenho 70 centavos de custo de impressão para 20% de cobertura da folha, tá bom? Com isso, eu tenho, então, a 20% 70 centavos, que foi o que a gente calculou, 40% a R$ 1,40, né, que é 70 centavos vezes 2, 60% a R$ 2,10, 80% a R$ 2,80 e 100% a R$ 3,50. Eu costumo trabalhar com esses valores de impressão, tá bom?
nessas faixas de 20, 40, 60, 80 e 100%. E como é que fica o nosso cálculo de material, então, agora? Eu tenho todos aqueles custos que eu já tinha colocado e eu vou acrescentar, então, as 12 impressões de 100%, a R$ 3,50 cada uma vai ficar R$ 42,00. As 12 impressões a 80%, que a R$ 2,80 vai ficar R$ 33,60. E a minha impressão de 60%, que vai ficar R$ 2,10. Somando tudo, me deu um custo de R$ 104,14. Agora vamos fazer esse mesmo cálculo de impressão, só que para o toner paralelo, tá? O meu toner paralelo ele vai render a mesma coisa do meu toner original, só que eu pago em cada um R$ 100 e não R$ 350, tá bom? Mesma coisa, por cento de cobertura. 4 toners, eu tenho 20% no R$ 100 de cada toner, vezes 4 dá R$ 400 os 4. R$ 400 dividido por 2.000 páginas, sai 20 centavos o custo de cada impressão com 20% de cobertura, tá bom? Aqui, 20% 20 centavos, 40% 40 centavos, 60% 60 centavos, 80% 80 centavos e 100% R$ 1 por folha de impressão. E o meu cálculo vai ficar assim, tá? Todos os gastos que eu já tinha anteriormente, mais os gastos de impressão, que no caso diminuiu, né, por ser um toner paralelo. Então, as 12 impressões de 100% ficaram a R$ 12,00, as de 80% a R$ 9,60 e a de 60% a 60 centavos, tá? Me dando um custo total de R$ 48,64. Praticamente a metade do preço, né? Veja como o custo de impressão influencia drasticamente no seu personalizado, tá? Olha a diferença que está dando a trabalhar com um toner paralelo e com um toner original. Só lembrando que se vocês optarem em trabalhar com produtos paralelos, que optem por produtos de qualidade, ainda que você pague um pouquinho mais do que a média de mercado nesse produto, garanta que eles venham de qualidade, que eles tenham uma qualidade boa, para você apresentar um produto bom para o seu cliente. Não adianta nada você querer economizar no custo, apresentar um produto meia boca para o seu cliente e ele não voltar a comprar com você, tá bom? Vamos ver agora o cálculo do desgaste da base de corte da lâmina. Ah, Magali, mas eu tenho que colocar isso no preço do meu personalizado? Tem, pelo mesmo motivo do que você tem que colocar o toner. Vai chegar uma hora que a sua base vai estar ruim, você vai ter que comprar uma nova. Vai chegar uma hora que a sua lâmina de corte vai estar ruim, você vai ter que comprar uma nova. E você precisa ter o dinheiro para fazer isso. E esse dinheiro vai vir dos seus personalizados, não do seu bolso, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular o desgaste da base. A Silhouette América diz que a base de corte dura em média 100 cortes completos, tá? Mas aqui a minha base dura muito mais do que isso. Se você usar a base direitinho, cuidar dela, repor a cola quando necessário, limpar, manter ela sempre com proteção, ela vai durar aí de 200 a 300 cortes. Eu vou trabalhar com uma base de 200 cortes, tá bom? Então, como é que vai ficar esse cálculo? A base original, ela tá em média R$ 80 e o meu frete fica R$ 10, então eu vou gastar com ela R$ 90. R$ 90 dividido por 200 cortes, sai a 45 centavos por corte, tá? E a base paralela? A base paralela tá R$ 40 mais R$ 14 de frete, fica R$ 54. Essa é a base que eu uso, tá? Ela é uma base um pouquinho mais cara, mas como eu falei para vocês, se é para trabalhar com paralelo, que trabalhe com paralelo de qualidade, que você garanta que você vai ter um bom rendimento também, tá? Eu sei que ela rende de 200 a 300 cortes tranquilo essa base. Então ela me sai a R$ 54. Dividido por 200 vai ser 27 centavos por corte, tá bom? E o desgaste da lâmina? A lâmina da Silhouette, ela dura em média de 4 a 6 meses se usada corretamente, tá bom? E se você não trabalhar com materiais excessivamente pesados, acetato, glitter, etc. Mas enfim, para o trabalho do dia a dia, ela vai durar de média de 4 a 6 meses.
Então, a gente tem o quê? Mais ou menos 30 cortes por dia, eu vou colocar que seria uma festa por dia, tá? E aproximadamente 25 dias de trabalho por mês. Tirando os dias de descanso, né, a gente tem aproximadamente 25 dias de trabalho por mês. Então, eu vou ter 750 cortes por mês. Eu vou trabalhar com a base de 4 meses, tá? Para garantir. Então, 750 cortes vezes 4 meses vai dar 3.000 cortes essa minha lâmina, em média. A lâmina de corte, ela tá custando hoje R$ 83,00, com frete a R$ 10,00, ela vai ficar mais ou menos R$ 93,00. Dividido pelos 3.000 cortes que ela faz, fica 3 centavos por corte. Vocês acham a lâmina cara? Eu não acho caro, gente, pagar 3 centavos por corte, tá bom? Eu acho que ela rende muito, ela dura muito. Enfim, se você acrescentar esse valor no seu personalizado e for guardando esse valor toda vez que você fizer uma festa, você no final, quando a sua lâmina estiver desgastada, você vai ter o dinheiro para comprar, tá bom? Então, como é que ficou meu custo agora? Com materiais originais, eu tinha R$ 104,14. Eu vou ter 48 centavos de desgaste de lâmina mais base por corte, vezes os meus 29 cortes, vai sair a R$ 13,92 de custo, tá? Então, eu vou ter aí R$ 118,08 até o momento. Utilizando só materiais paralelos, tá? Eu tinha R$ 48,64 de custo do material, eu tenho 30 centavos de desgaste de cada corte da lâmina junto com a base, vezes os 29 cortes vai sair a R$ 8,70. Então, eu tenho R$ 57,34 de custo até o momento. E o tempo de trabalho? É importante colocar? Super importante, é muito importante colocar o seu tempo de trabalho. Ah, Magali, mas o meu custo de trabalho já não sai do meu lucro? Não, ele não sai. Por quê? Porque se um dia você tiver um funcionário, você vai ter que pagar ele. E para pagar, você vai ter que inserir esse custo do trabalho dele no seu personalizado. Hoje, você é o seu funcionário, mas amanhã pode ser que você tenha que contratar alguém. Então, desde agora, você já tem que colocar esse custo no seu personalizado, tá bom? E como é que você vai calcular isso, então? Eu vou tirar um salário base de R$ 1.500 por mês, tá? R$ 1.500 por mês, dividido por 220 horas trabalhadas no mês, sai a R$ 6,82 a hora. Essas 220 horas eu não tirei da minha cabeça, tá? Está na Lei Trabalho, a pessoa pode trabalhar 44 horas semanais ou 220 horas mensais no máximo. Então, eu estou pegando o máximo de horas mensais para poder ter a base do meu preço por hora, tá bom? Então, como é que fica esse cálculo de custo de tempo, então? Eu calculei que eu levo em média 5 minutos para fazer cada corte simples, tá? O que seria um corte simples? Um corte que não é rendado, um corte mais reto ou um corte mais circular. Ele não é rendado, então esse tipo de corte me leva mais ou menos 5 minutos, tá? 5 minutos por corte me dá 10 cortes por hora. Eu tenho 30 cortes para fazer, são 3 horas. Na verdade são 29 cortes, mas praticamente 30, tá? Então são 3 horas. Eu calculei que a montagem de cada peça eu vou levar 1 minuto, porque é só colar e fechar as embalagens, não tem segredo nenhum, tá? Não é uma festa scrap, é uma festa simples. E eu já calculei o tempo de corte à parte, então é só o tempo de montagem mesmo. 1 minuto por peça, para passar a cola e fechar é mais do que suficiente, tá bom? Então, eu tenho 90 peças, 90 minutos. Tempo total que eu vou usar, 4 horas e 30 minutos, tá? Então, eu tenho 4 horas a 6,82, sai 27,28. E os 30 minutos sai a 3,41. Então, eu vou ter um custo de tempo de trabalho de R$ 30,69. Como é que ficou meu cálculo final, então? Para os materiais paralelos, eu tinha 48,64 mais os 8,70, né, do desgaste da lâmina, 57,34. Eu coloco a minha mão de obra, R$ 30,69, e os custos variáveis, que é água, luz, telefone,
Aqui eu coloco um valor fixo por encomenda de R$5, tá bom? Que é um valor que para mim é o suficiente, que dá para eu pagar minhas contas no final do mês. Sai um total de R$ 93,03. Ah, mas você coloca a sua conta de luz? Coloco. A Silhouette, a impressora não gastam energia elétrica? Então, eu coloco a minha conta de luz, sim, tá? Com os materiais originais, eu tinha então um custo de R$ 118, acrescentando a mão de obra e mais os custos variáveis, ficou R$ 153,77, tá bom? Olha que diferença gritante que já tá até o momento. Vamos lá. Ainda calculando custos, tá? Com materiais paralelos, eu tenho aí R$ 93, né, que a gente tinha calculado de custos. Eu coloco sempre uma perda de mais ou menos 5% no valor. É para se, por exemplo, a impressora imprimir errado, a Silhouette cortar errado, esse material é um desperdício, né, vai para o lixo, mas eu acrescento essa perda aí no valor final. Tá? Então, eu coloco sempre 5% de perda. E imposto. Esse imposto de R$ 2,00 eu calculei como se eu fizesse uma festa por dia, ou 20 por mês, o que me daria R$ 50 de imposto, que é o imposto que a MEI paga por mês, tá? Quem tem microempresa individual sabe que o imposto é, em média, R$ 50 por mês. Então, eu calculei com base nesse imposto da microempresa individual, tá bom? Com isso, eu vou ter um custo de R$ 99,68. Para os materiais originais, também, coloquei 5% de perda e mais 2% de imposto, e me deu um custo de R$ 163,40. Bom? Então, agora vamos calcular o valor final desse personalizado, tá? Já temos praticamente todos os nossos custos, e agora a gente vai acrescentar a parte do lucro em si, tá bom? Então, vamos lá. Com materiais paralelos, eu tinha esse custo de R$ 98,99. Eu vou acrescentar a taxa de cartão, 10%, tá? Em média, as operadoras aí, elas cobram um valor fixo mais uma porcentagem, então varia de 40 centavos mais 7%, 60 centavos mais 7%, depende aí do canal que você está usando. Moip, PayPal, Mercado Pago, tá? Eu prefiro trabalhar com os de taxa mais baixa, tento encaminhar o cliente para esses de taxa mais baixa, mas se caso o cliente tiver uma preferência, eu deixo ele escolher, com certeza, tá bom? Então, eu coloco sempre 10% sobre o valor do custo total, que é o valor do cartão. Eu coloco uma taxa de 10% de reinvestimento na minha empresa, tá? Para quê? Para que eu possa comprar materiais e maquinários novos, estar renovando, estar substituindo o material que venha a quebrar, uma Silhouette que venha a quebrar, uma impressora que venha a queimar. Então, eu tenho que ter esse fundo de reinvestimento, tá bom? E, enfim, eu coloco o meu lucro. Para essa encomenda, eu coloquei 50% sobre o valor do custo total de lucro, tá? Então, vai me dar um lucro aí de R$ 49,50. Para os materiais originais, então, eu tive aí um custo total de R$ 163,45. Tenho a taxa também 10% do cartão, a minha taxa de reinvestimento e o meu lucro. Só que nesse caso eu vou trabalhar com lucro de 30% para não subir demais o preço final do meu produto, tá? Que vai dar mais ou menos o lucro que eu teria com material paralelo, tá bom? O valor final, trabalhando com materiais paralelos, sai a R$ 168,29. Esse é meu kit com 90 itens, tá? E o meu valor final, trabalhando com materiais originais, saiu a R$ 245,20. Bem diferente um do outro, né? Deu praticamente R$ 80 aí de diferença de um para o outro, tá? Assim, mais uma vez reforçando, se for trabalhar com material paralelo, procure materiais paralelos de qualidade. Vale a pena? Vale, desde que você trabalhe com material de qualidade, tá bom? Aí você consegue ter um preço competitivo e entregar um material de qualidade boa, de qualidade muitas vezes superior até ao que se vê no mercado, tá?
algumas dicas importantes que eu vou dar para vocês. Faz uma poupança e de cada encomenda, toda a parte de custo de reinvestimento deposita nessa poupança. Por que eu digo isso? Chega no final, o cliente te paga, maravilha, recebi R$165, R$180, ganhei R$180 esse mês. Não, você não ganhou R$180, você ganhou R$49, R$46. 49, né? Que eu falei aqui. Você ganhou R$49,50 e não R$160, tá? O resto você tem que guardar. Por quê? Quando o seu toner acabar, quando a sua base de corte estragar, quando a sua lâmina estragar, você tem que ter esse dinheiro guardado para você poder comprar de novo, tá? Esse dinheiro ele é chamado de capital de giro, ou seja, é o dinheiro reservado para você estar repondo a matéria-prima da sua empresa, tá? E para caso você tenha alguma emergência, por exemplo, queimou sua impressora, sua silhuete quebrou, sua lâmina de corte, você tem que ter esse dinheiro guardado para isso, tá bom? O seu capital de giro. Todos os meses reveja o custo do seu material, tá? Porque hoje você comprou ele num valor X, amanhã ele vai estar Y. Com a crise que o Brasil está passando, a gente está vendo as coisas subir praticamente todo mês. Então, é bom você rever o preço do seu material todo mês, tá bom? Senão, você vai sair no prejuízo. Na hora que você for comprar o seu produto, ele vai estar mais caro e você vai ter cobrado um valor menor por ele, tá bom? Invista um tempo em divulgação da sua empresa, tá? Seja batendo perna na rua para fazer parceria com buffets, seja no Facebook, no Instagram, Snapchat, aonde quer que seja, invista um tempo de divulgação da sua empresa. Isso é importante, você cria laço com seus clientes, tá bom? Invista em cursos e equipamentos para aprimorar seu trabalho. Você tem que aprender a se diferenciar. Pegar um produto, imprimir e cortar, correr lá em sites com festas prontas, imprimir, recortar e montar uma festa, qualquer um faz. Então, invista em si mesmo, invista na sua empresa, tá? Tente se diferenciar dos seus concorrentes para você conseguir a fidelidade dos seus clientes. Normalmente, os clientes que chegam a você por conta de preço, só por causa do preço, não são clientes muito fiéis. Clientes que permanecem com você são aqueles que gostam do seu trabalho realmente. E se você estiver sempre inovando, sempre mostrando coisas novas para eles, eles vão voltar sempre e vão indicar outras pessoas também, tá bom? Trabalhe sempre com amor e com muito profissionalismo, tá? E lembre-se, o sucesso da sua empresa está em suas mãos. Ganhar ou não dinheiro vai depender da forma que você vai trabalhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse mini tutorial. Ele ficou um pouquinho longo, mas eu queria mostrar tudo para vocês, toda a parte de precificação, para evitar que vocês errem nessa parte. Eu não sei se essa é a forma mais certa de fazer a precificação, mas é a forma que eu uso e que dá certo para mim, tá bom?